Diante a tantos alto-falantes que nós encontramos no mercado, ainda gera muita dúvida na cabeça das pessoas qual é o alto-falante ideal para a tua aplicação, né? E principalmente se você é um cara que está iniciando no estudo do áudio, ainda deve gerar essa dúvida, inclusive qual falante para cada frequência, quais os modelos, quais são os tipos. E é sobre isso que a gente quer tirar tuas dúvidas aqui nesse vídeo. Fala aí, gênio! Eu sou o Renan Lopes, idealizador aqui do projeto Estudo do Áudio. Seja muito bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, que a gente responde aos nossos seguidores. Quem está nos acompanhando, tanto aqui quanto na rede social, já deve ter visto que a gente está trabalhando bastante para gerar conteúdo para quem está começando no estudo do áudio, né? Para quem está iniciando esses estudos. E eu costumo dizer que não é exatamente só o jovem, mas quem queira aprender sobre isso. Então a gente está tentando trazer informações mais de entrada, né? Por muito tempo a gente tem trabalhado em conteúdos muito técnicos aqui no YouTube, e temos recebido bastante mensagem de pessoas que querem aprender, mas ainda não conseguem acompanhar os conteúdos. Então por isso que a gente está nessa pegada de trazer informações bem mais tranquila. Então vem comigo para a gente continuar falando sobre o assunto. Bem, tecnicamente falando, o ideal para um sistema de som é que ele pudesse ter apenas um único falante, que fosse capaz de responder de 20 Hz até 20.000, que é a capacidade que nós temos de ouvir. Porém, nem sempre isso é possível por diversos fatores, tá? E o primordial dele é um falante para tocar todas as frequências, ele nem vai ter área suficiente para frequência baixa, ou seja, deslocar muita massa de ar para as baixas frequências, e em contrapartida ele não vai ser ágil o suficiente para as frequências mais altas, que tem comprimento de ondas menores e são mais rápidas. Então a gente acaba precisando separar os falantes e ter falantes distintos para cada uma da via, o que já agrega mais problemas ainda. Porque a partir do momento que você não tem um único alto-falante, você tem uma coisa que a gente chama de problema de fase, ou seja, o tempo de entrega de cada uma das vias acaba sendo distinto. Então, por exemplo, se você está bem no meio e eu estou usando dois alto-falantes, um para responder frequência mais baixa e outro para responder frequência mais alta, ok, você tende a ouvir esses dois alto-falantes ao mesmo tempo. A partir do momento que você sai do eixo, ou seja, sai do meio ou vai um pouquinho do lado, esse falante aqui ele vai ter um tempo de entrega diferente no teu ouvido em relação a esse. E como o alto-falante ele comprime e descomprime o ar, quer dizer que pode ser que esse alto-falante que está mais distante chegue comprimindo, enquanto o alto-falante que está mais perto chegue descomprimindo, o que acaba gerando um cancelamento no teu ouvido. Então, ter mais do que um alto-falante, tecnicamente falando, não é tão interessante, porque você sempre vai ter um probleminha de cancelamento. A gente trabalha para que seja o mínimo possível, mas vai acabar acontecendo. Mas ok, ciente dos problemas, ainda assim a gente precisa usar mais do que um alto-falante no sistema de som. Principalmente pelo que eu falei agora há pouco. Frequências mais baixas, elas requerem um falante que tenda a deslocar mais massa de ar. Então vamos lá para a gente começar a falar sobre os pré-requisitos necessários na escolha do seu alto-falante. Um falante para frequência baixa, então, como eu falei, ele precisa deslocar massa de ar. Para isso, existem dois parâmetros nos dados técnicos do alto-falante que vão te dar essa informação. O primeiro parâmetro é o SD, que é a área do cone. Então existem falantes de, 5 polegadas, 6 polegadas, 10, 18 e assim sucessivamente. Então quanto maior for essa polegada do alto-falante, que é dado como SD no parâmetro, mais massa de ar esse falante tende a deslocar, o que é muito interessante para frequências mais baixas, tá? Outro parâmetro que é interessante também é o X máximo, ou seja, é o quanto esse falante consegue se deslocar para um dos lados. Então, por exemplo, se você pegar um alto-falante aí que no manual tem lá X máximo de 10 milímetros, quer dizer que ele anda 10 milímetros para frente e 10 milímetros para trás, linearmente, ou seja, sem distorção, para garantir, então, o deslocamento de massa de ar. Então, quanto maior for esse número, mais ele tende a deslocar massa de ar. Por que é interessante você avaliar isso? Porque você pode julgar um falante, por exemplo, de 10 polegadas com muito deslocamento e um alto-falante de 18 polegadas com pouco deslocamento. É possível que ambos toquem basicamente o mesmo som de baixa frequência. Um porque ele consegue deslocar mais, mesmo com a área de cone pequena, outro porque ele consegue deslocar mais por ter área de cone grande. Mas é importante você entender que um falante que tem área de cone menor, ou por exemplo um 10 polegadas e desloca muito, ele tende a aumentar a distorção. Então pegar um falante pequeno para tocar subsônico é possível quando você tem alto deslocamento, mas entenda que ele vai precisar se deslocar muito mais para fazer esse trabalho, o que acaba gerando um pouco mais de distorção. Então eu sempre sugiro o seguinte, quer baixa frequência, quer subgrave, é interessante pensar em falantes um pouco maiores. Outro dado que é importante para a frequência baixa é uma informação que tem no manual do produto que é chamado de FS, a frequência de ressonância. Ela basicamente é uma informação de frequência a partir de que frequência o falante conseguiria responder. Então, por exemplo, quando você pega um alto-falante que tem frequência de ressonância de 40 Hz, quer dizer que ele é eficiente daquela frequência para cima. Abaixo daquela frequência ele vai ter uma certa dificuldade de gerar
sinal, gerar pressão sonora. Então, por exemplo, um falante de frequências subsônicas, essa frequência de ressonância é legal que ela seja o mais baixa possível. Mas tenha em mente que quanto mais baixa a frequência de ressonância, menos alta frequência esse falante tende a responder. E isso é também uma das informações que às vezes é ruim pegar um falante que ele toque tudo. Porque ele precisaria de frequência de ressonância mais baixa para tocar subsônico, mas isso atrapalha com que ele tende a ter alta frequência também. Outro dado que nós vimos também nos manuais do alto-falante é um dado chamado de QTS, qualidade total do speaker. E por ser qualidade total do speaker, a gente pensa, bem, se esse número é alto, quer dizer que ele tem muita qualidade, isso é muito bom. Não é bem por aí. O QTS ele está associado com toda a parte elétrica de movimentação do falante, ou seja, a bobina móvel ela recebe pulsos elétricos que mexem o cone do alto-falante, e ele está associado a toda a parte mecânica do alto-falante, que é o cone, é o sistema de mola do alto-falante que faz ele se mexer. Então essas duas informações geram um dado que é chamado de QTS. O QTS quer dizer o seguinte, quanto mais baixo for esse número, e ele não tem unidade de medida, tá? Ele é sem unidade de medida mesmo, mas quanto mais perto do zero, por exemplo, quer dizer que esse alto-falante tem muito controle, ele tem muito motor que controla muito bem o seu alto-falante. Então esse controle ele faz com que ele seja mais preciso e mais fiel. Em contrapartida, ele tende a não gerar um grave tão gordo e tão cheio a depender da caixa. É claro que se você faz uma caixa bem projetada, uma caixa de alto desempenho, como uma band pass, uma caixa corneta, aí esse cara vai apresentar resultados melhores, né? Inclusive, se você quer entender um pouquinho mais sobre caixas, a gente tem esse vídeo aqui que está no card, que a gente soltou na semana passada, que fala sobre os modelos de caixas acústicas. Então, por exemplo, um falante de QTS mais baixo, ele tende a ter mais força motora e ele tende a se comportar melhor em caixas de alto desempenho. Já falantes de QTS mais alto, quer dizer que ele não tem tanta força motora, ele precisa de caixas que controlem melhor o cone do alto-falante, né? Ou seja, adutado ou até uma caixa selada, mas em contrapartida ele tende a gerar um grave um pouco mais gordo e mais cheio, que a grande maioria dos brasileiros gosta um pouquinho mais. Eu sempre sugiro que o falante que vai tocar na baixa frequência tende a trabalhar de 0,3 até 0,4 de QTS. Alguns de 0,5 até 0,6 agrada a grande maioria das pessoas. Então se você quer um grave muito cheio, muito gordo, vai lá, de 0,5 até 0,6 de QTS. Se você quer um sistema mais voltado para a qualidade, 0,3 até 0,4. Dá para usar falantes com QTS mais baixo? Dá, mas tenha em mente que ele fica muito controlado e ele não vai dar aquele grave tão gordo e tão cheio como a grande maioria dos brasileiros gostam de ouvir. Então, ok, falando dos falantes de baixa frequência, a gente vai falar do falante de média frequência, tá? Falante de média frequência, ele geralmente tende a trabalhar com cones mais leves, às vezes de celulose, borda de tecido, né? Os falantes que a gente falou agora há pouco de sub, tem com borda de tecido, mas geralmente eles usam bordas de borracha ou suspensão para que permita mais deslocamento. Já o de médio, então, como ele é um falante que ele não precisa se mexer tanto, ele tende a ter esse X máximo um pouco menor, porque ele deixa a bobina mais leve e ele fica mais articulado. E neste caso específico, quanto mais baixo o QTS, melhor tende a ser. Porque quer dizer que o falante é rápido e articulado. E como a região de voz ela é mais rápida, esse falante de QTS mais baixo tende a atender melhor. Inclusive, falantes que vão responder à região de voz, ele é legal que fique numa caixa selada, né? Que a gente falou no vídeo passado sobre os modelos de caixa. Uma caixa selada ela é muito boa para a região de voz, porque ela não tem um duto tentando gerar som também, que gera uma coloração, né? Ou seja, gera componentes na música que não estavam na gravação dela. E a caixa selada ela tende a ter mais controle ainda de cone, ela tende a ser mais rápido, mais ágil, o que faz com que a voz seja mais bonita. Então, falantes que vão trabalhar na região de voz, eles não precisam se mexer muito, então o X máximo ele não precisa ser tão alto. É legal que ele tenha QTS mais baixo, porque ele tende a ter mais controle. E a FS vai depender da frequência que você quer trabalhar. Geralmente, o falante que vai na região de médio, ele tende a trabalhar acima de 100, 120, 150 Hz. Então, ele pode ter frequência de ressonância próximo desses 100, já que ele não vai responder frequências tão baixas. Já um falante de alta frequência, ele também tende a ter parâmetros, tá, técnicos. Os parâmetros técnicos, né, que são os parâmetros de Till Small, os parâmetros TS, eles foram criados basicamente para que você consiga calcular bem uma caixa acústica. Falantes de alta frequência, eles não tendem a ter caixa acústica, mas eles também têm parâmetros técnicos que servem para a gente poder avaliar esse produto. Um dos parâmetros é justamente a FS, a frequência de ressonância, que, por exemplo, um driver, um tweeter, né, teria também. O ideal é que para esses falantes, você tende a trabalhar com o dobro da frequência de ressonância dele. Então, por exemplo, se você tem aí um driver, que a frequência de ressonância dele está em 500 Hz, é legal que você trabalhe de 1000 para cima, porque isso te ajuda a reduzir distorções e fazer o falante trabalhar numa região que ele não vai tender a ter tantos danos. Então, frequência de ressonância é um dos parâmetros que é importante de você ver nos falantes de alta frequência. Também você teria como ver o QTS. Não é tão fácil de medir,
num falante de alta frequência, por isso que muitos fabricantes não mostram esse dado, mas o QTS também, quanto mais baixo, mais interessante você tende a ter esse cara para regiões de alta frequência. É importante a gente salientar que no nosso mercado aconteceu de muitos fabricantes acabarem meio que copiando um falante do outro. E eu tenho um certo ponto de vista. Eu penso o seguinte, imagina que você, por exemplo, é do mercado de som automotivo e você construiu um paredão bem grande lá com muitos alto-falantes. E por algum motivo você decidiu trocar de marca, vai usar uma outra marca lá, X. Muito provavelmente você não vai querer desmontar todo o seu sistema de som para remontar um do zero. Por quê? Porque cada falante deveria ter a sua caixa específica e eu concordo com isso. Como projetista, eu defendo a ideia de que cada falante tem a sua caixa específica. Mas, pensando nessa ideia de que o cara tem lá um paredão e ele não vai querer desmontar para usar uma marca de um outro fabricante, muitos fabricantes do mercado nacional estão fazendo falantes muito parecidos um com o outro, para poder facilitar essa troca e eu poder dizer para o cliente, ó, só troca o meu alto-falante pelo do concorrente e não precisa mudar as tuas caixas. Então, por isso que está existindo no mercado uma tendência de caixas universais, porque os falantes estão muito parecidos. Mas eu gostaria de dizer que uma caixa que ela é feita entendendo a necessidade do cliente, entendendo a aplicação que o cliente quer utilizar e se baseando nos dados técnicos do alto-falante, ela tende a ter o máximo de resultado e o máximo de desempenho possível. Então por isso que é muito importante você entender o comportamento do alto-falante, como é que ele atua, o que os parâmetros falam sobre esse alto-falante, para aí sim você definir qual é a melhor caixa que vai atender à tua necessidade, né, ou a necessidade do teu cliente, e aí sim poder executar o projeto dessa caixa, certo? Eu sei que falante a gente precisaria de muito mais tempo, porque tem muitos detalhes que estão intrínsecos ali, outros dados também que são importantes da gente falar, mas que não caberia num vídeo que eu estou tentando falar um pouco mais básico aqui. Mas se você tem interesse em especializar mais, quer aprender todos os detalhes do alto-falante, todos os parâmetros, praticamente é projetar o seu alto-falante do zero. A gente tem um treinamento 100% online de projetos de caixas acústicas. Então a gente ensina como você ter uma profissão de projetista de caixas acústicas. Então a gente fala todos os modelos de caixas que a gente tem no mercado. A gente fala sobre todos os parâmetros técnicos do alto-falante e eu te ensino a usar software de simulação, software de modelamento, software de desenho técnico. Então é um treinamento bem interessante mesmo, 100% online, que você pode assistir aí no conforto da tua casa. Se tiver interesse em participar, entra no www.estudoaudio.com.br/caixas, o link está aqui na descrição, que tem bastante informação lá, caso você decida então virar um projetista de caixa acústica. E se porventura você não está no momento de entrar no treinamento, continua nos acompanhando aqui na internet, que a gente quer trazer bastante conteúdo, bastante informação de forma gratuita, para eu contribuir aí com o teu crescimento. Então não deixa de se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito, coloca o teu like, caso tenha gostado do vídeo, e coloca nos comentários aí que outros assuntos você gostaria que a gente trouxesse para falar aqui no canal. Obrigado por ter estado comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, gente!